Vivemos num mundo complexo de tal maneira que muitas vezes é difícil tomarmos uma decisão se uma atitude que nós vamos fazer ou um caminho que nós vamos tomar é o melhor, está correto, ou temos dificuldade de avaliar aquilo que fazemos. E isso é o que a gente chama o desafio do complexo, que é uma das coisas que a gente vai tratar nesse vídeo. Como lidar com a complexidade e como a ciência pode nos dar ferramentas para pensar em situações complexas. Então, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós chamamos de Laboratório Mundo. Eu sou André e eu sou do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. A nossa proposta nessa série de vídeos é oferecer para você ferramentas para te ajudar a pensar. Então, o primeiro propósito do Laboratório Mundo é dar ferramentas para que você ganhe autonomia, consiga avaliar, interpretar os fatos por si mesmo e tomar as suas próprias decisões ou tirar as suas próprias conclusões. A segunda é trazer para vocês de forma simples e acessível ferramentas que a ciência oferece para pensar sobre o mundo. Então hoje, no vídeo passado, que eu recomendo que vocês assistam, a gente falou sobre o conceito de variável. Nesse vídeo, a gente vai tratar mais especificamente sobre como lidar com o complexo. E por que esse problema se torna interessante? Porque no vídeo anterior, eu peguei um problema em que eu conseguia, de uma certa maneira, isolar o melhor possível uma variável, que era o tempo e o quanto uma torrada tostava, e fazer experimentações em cima desse fenômeno. Tá? Mas nem sempre é possível você fazer isso. Por quê? Porque o mundo é rodeado de eventos de complexidade tal que você, primeiro, não consegue sempre fazer experimentações, separar as coisas e criar um laboratório para experimentar aquilo. E muitas vezes você tem vários elementos atuando simultaneamente, o que torna a realidade complexa. O problema que a gente vai tratar hoje é um problema tipicamente complexo que você vai enfrentar, que você enfrenta no dia a dia, tá certo? E o importante aqui é que você entenda que nós não estamos querendo oferecer para você uma resposta para a questão e nem estamos querendo dizer que a ciência é a única resposta para as questões. Nós estamos querendo mostrar para vocês como a ciência nos oferece ferramentas para pensar sobre os problemas e que pode te ajudar a encontrar o caminho próprio para decidir em certas situações. Então, o nosso cenário aqui ele é dividido em duas partes. Imagine que você é uma pessoa que, infelizmente, foi diagnosticada de uma doença que é incurável. Não é? Então, os médicos chegaram para você e disseram assim, olha, a gente não tem mais nada para fazer, é melhor você ir para casa e ficar com a sua família, porque basicamente não tem mais cura. E você está andando na rua desolado, olha só como você está triste aqui, tá vendo? E você encontra esse senhor que está lá vendendo uma erva, uma planta. E ele diz para você, esta planta vai curar o seu problema. Você não conhece esse senhor, nunca tinha visto ele, não sabe que planta é essa, mas ele está lhe garantindo que ela cura o seu problema. Bom, como é que você pesa ou você pensa esse problema? Você está numa situação, a gente vai tentar fazer aqui uma escala, certo? Imaginando que quanto você tinha de chance de ser curado, eu vou colocar de vermelho, e aqui é a parte positiva, não é? Então nessa escala, você tinha chegado a esse senhor com a chance zero, não é? Você tinha zero chance de ser curado. Por quê? Porque os médicos te desenganaram. E quando você encontra esse senhor, ele te oferece uma solução. E você diz, bom, se eu tinha zero, não é? Qualquer coisa pode ser melhor que isso, ou vai ficar no zero. Então, por que não tentar essa planta? Então, note que a esperança de que você possa sair do zero para algum lugar, já que nesse extremo, e eu estou criando um extremo, não é, que é completamente desenganado, você pode ser levado a acreditar que a planta pode te ajudar. Tá?
E o que eu vou começar a introduzir com vocês aqui é que essa tendência a acreditar, não por fatos concretos ou por informações que você tem, mas porque você tem esperança de que você poderia se recuperar, gera o que a gente chama de viés. Então a palavra viés, ela vem dessa ideia de que você vai ter tendência a pesar uma coisa a mais no seu julgamento, né, dar um peso maior a alguma coisa no seu julgamento, por algum tipo de critério que não seja o conjunto de informações objetivas que você tem. Nesse caso, você vai ter tendência a achar que pode ser que essa planta te ajude porque você está lá no zero e qualquer coisa te daria uma esperança maior. Eu quero agora criar o cenário 2. No cenário 2, você também está com uma doença, você também foi diagnosticada, só que dessa vez os médicos disseram, esse é um outro cenário diferente do primeiro, os médicos disseram assim, olha, isso que você tem é conhecido, a gente sabe como tratar, tá certo? Você pode vir aqui no hospital e você vai ter uma chance muito boa de se recuperar. É uma coisa simples, a gente vai resolver. Mas se você não fizer isso, aí sim você corre risco de vida. Então, você está indo para o hospital feliz, porque os médicos já diagnosticaram, você já sabe que vai ter um tratamento e você está indo para lá. E no caminho você encontrar aquele velho senhor com uma planta. E ele dizendo assim, olha, por que você vai acreditar nesses médicos? Por que você não fica aqui e ao invés de ir se tratar lá no hospital, você não pega essa planta e consome, que eu tenho certeza que essa planta vai curar o que você tem. Nesse momento, você não estava mais no zero, concorda? Porque os médicos te deram uma boa chance de que aquilo iria se resolver. Então você estava em algum ponto aquilo muito bom. Eles disseram que é simples e que eles resolvem. Então, na hora de fazer o peso, você está considerando agora um cenário diferente, porque deixar de ir para o hospital e consumir essa planta, primeiro, essa planta você não conhece, tem um risco, pode ter um risco à sua saúde. Segundo, você está deixando uma coisa muito certa e trocando. Então note que você vai provavelmente ter a tendência a querer ir para o hospital e não consumir a planta, tá? E o que eu quero chamar a atenção aqui não é se você consumiu ou não consumiu, mas eu quero que você pense comigo, o que mudou deste cenário para este cenário? Você não ganhou mais informações sobre o fato, você não tem mais informações aqui ou aqui. Mas por que aqui você foi inclinado a tomar e aqui não? Não é? Então, isso é o que a gente vai chamar de viés. Aqui, como você tinha essa chance muito forte de ser curado, a sua mente ela vai atuar de uma forma diferente. Ela vai dizer, não, eu não conheço essa planta, por que eu vou usar ela? Então talvez você tenha uma atitude mais baseada nisso, eu acredito nos médicos, etc. Então, nós queremos destacar aqui que muitas vezes o viés ele influencia as nossas decisões, tá? Nem sempre o viés é uma coisa negativa. A gente vai ter cenários em que o viés é importante para que as coisas aconteçam. Por que isso? Porque como o nosso mundo é complexo, não é? A gente não pode dizer que sempre há uma resposta certa, e a gente é muito influenciado pelas nossas emoções, certo? Mas algumas vezes ela vai nos impedir de tomar decisões boas. E é isso que a gente quer tratar aqui. Mas eu quero dar um exemplo de quando o viés ele é importante também. Ele pode ser uma coisa positiva. Só para vocês não ficarem com essa mensagem de que essa forma de decisão, muitas vezes, ela é negativa. Nem sempre no mundo você consegue tomar decisões baseadas em informações objetivas. Tá? Então eu vou dar um exemplo de você estar querendo começar um novo negócio e está querendo convencer pessoas que esse novo negócio é muito bom porque você quer que as pessoas invistam no seu negócio. Tá? Então você está lá fazendo uma apresentação e tem aqui um conjunto de pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Eu poderia fazer a mesma questão, eu poderia dizer assim, como é que você pode saber que você vai ter sucesso no seu negócio? O mundo é complexo, a maioria das empresas não sobrevive ao primeiro ano de existência, você não tem como garantir, não é? Mas você está tão motivado por aquilo que você está fazendo que isso te leva a
cria um viés na sua mente de você acreditar, não, vai dar certo sim, mesmo as chances às vezes sendo contra você. Isso é importante? É, porque as pessoas às vezes precisam desse mecanismo para que elas tentem as coisas, mesmo quando as chances não são precisamente tão grandes. Mas note, há uma diferença de um cenário como esse para um cenário como esse. Nesse segundo cenário, a gente pode obter informações mais precisas e objetivas que podem nos guiar a tomar as decisões. E é isso que eu quero mostrar aqui. A questão é como a gente obtém essas informações, já que, como eu falei, o mundo é complexo. E aí agora a gente vai apresentar para vocês um ferramental que vai ajudar você a pensar sobre o problema do complexo. E esse ferramental é baseado num princípio de probabilidade e da estatística. E a gente vai mostrar isso para vocês com uma experiência simples, que é a experiência da moeda. Você vai ver como a gente pode usar uma moeda para entender como fazer avaliações e como fazer previsões no mundo complexo. Eu vou executar aqui o clássico experimento da moeda. Você pode me perguntar, mas se esse é um experimento clássico, por que você vai fazê-lo novamente? E a explicação é bem simples. Na verdade, muitas vezes, vale a pena, quando a gente fala de pensamento crítico e autônomo, você verificar por si mesmo, ou por si mesma, não é? Um certo conhecimento, não é? Para você entender as raízes de como ele acontece. Então, é bacana você, às vezes, até refazer experimentos clássicos. Esse experimento, basicamente, eu vou jogar uma moeda e vou verificar se ele cai em cara ou em coroa. Tá? Eu vou fazer em várias partes, porque o que eu quero entender é se quanto mais eu jogar a moeda, há modificações no comportamento. Vamos imaginar que você está tentando prever, não é? Se a moeda vai cair em cara ou se a moeda vai cair em coroa. Né? Então você joga uma vez, não deu tempo, estou meio desastrado. Você joga a moeda uma vez, coloca aqui e você diz, caiu em coroa, né? O número 50. Aí eu vou registrar aqui, coroa, tá? Agora eu vou jogar de novo a moeda, tá? E coroa de novo. Então 2 vezes coroa, maravilha. Vou jogar de novo a moeda. Ai caramba, sou ruim de jogar moeda. Vou jogar de novo a moeda e caiu cara. Então nessa primeira parte do experimento a gente tem 2 vezes coroa, 1 vez cara. Imagine então que eu quero registrar isso graficamente. Isso aqui é um gráfico onde a gente fala assim, olha, na vertical eu vou registrar o número de vezes que eu tive ou cara ou coroa. E aqui eu criei uma coluna para cara e uma coluna para coroa. Então cara aconteceu 1 vez e coroa aconteceu 2 vezes. Nossa, olhando esse gráfico você diz assim, então quer dizer que coroa acontece o dobro de vezes de cara? Essa é uma conclusão que podemos ser levados a ter se nós fizermos poucos experimentos, não é? Então, isso no mundo complexo é fundamental. Quantas vezes eu testo aquilo ali? Porque como várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é? Quando você testa poucas vezes, pode ser que você seja levado a uma conclusão enviesada muitas vezes, né? Então aqui é óbvio que um dos dois ia ter o dobro se eu fiz só 3 experimentos. Aí você diz, mas André, então como é que eu posso verificar o real comportamento? Vamos fazer mais vezes, vamos ver o que acontece. Tá? Então eu vou jogar mais uma vez e caiu coroa. 3 aqui, vou jogar mais uma vez. Não, peraí, essa não dá mesmo. Cara, então nós já temos 5, vamos a 10. Sou ruim de jogar moeda. Cara, 6. Cara, 7. Coroa, 8. Coroa, 9. Coroa. Olha só,
continua com uma diferença na distribuição, não é? Alguém podia dizer assim, mas não tinha que ser metade, metade? Nossa, a gente vai entender isso daqui a pouco, tá? Então, eu tenho aqui agora, cara, coroa, não é? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o maior, não é isso? Então, cara, 4 vezes, coroa, 6 vezes, certo? Aqui eu não fiz muito bem o gráfico, porque o dobro seria mais para cima aqui, assim, não é? Então, o que você vai começar a perceber, né, é que na medida que eu faço mais experimentos, essa diferença ela vai mudando. Agora eu já não tenho mais o dobro, né? Tenho 6, 4, né? Você está vendo que esses números eles começam a se aproximar, tá? Então agora vamos jogar mais vezes, tá certo? Mais vezes essa moeda aqui agora. Então aqui a gente tem uma escala de, vamos colocar cada 5, vai? Então aqui é 5, 10, 15, 20, certo? Bom, então esse cara aqui tem 10, 20 e 6, certo? Ah não, 20, vamos lá, 26 seria aqui em cima. Então essa coluna, que é a coluna de cara, tem 26. Né? E essa coluna tem 24, certo? É mais ou menos por aqui. O que vocês vão aprendendo com isso? Qual é a conclusão que a gente vai tirar desse experimento? Na medida que você vai avançando no número de vezes que você vai jogando cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, na medida que você vai avançando, eles vão se aproximando, né? Então, aproximando como assim? Eles vão se aproximando da proporção 50-50. Elas começam a ficar aproximadamente 50% cada uma. É claro que aqui se diz assim, não, aqui tem uma diferença, sempre vai ter, né? Uma pequena diferença. Às vezes, como deu sorte no meio do caminho, eu dei certinho, metade, metade. Mas em geral vai ter uma diferença, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho 26 e 24, pequena diferença. Mas essa diferença, na medida que você faz mais e mais vezes, se eu fizer 1000 vezes, vai ser um número pequeno. E elas, digamos assim, com o tempo vão se aproximando de metade, metade. Essa tendência a conseguir prever melhor o comportamento quando o número começa a ficar maior, o número de vezes, é o que eu quero explorar aqui com vocês. De uma certa maneira, quando eu joguei só 3 vezes a moeda, é difícil prever, por exemplo, se vai ficar 2 caras e um coroa ou 2 coroas e um cara. É difícil prever isso, porque o número de acontecimentos é muito pequeno. Na medida que eu faço mais vezes, eu consigo mais facilmente prever como elas vão se distribuir. Por quê? Porque eu sei que no comportamento da moeda deveria acontecer metade de cada um. Então, quanto mais eu jogo, mais se aproxima desse comportamento que a gente chamaria de médio. Esse tipo de situação a gente explora quando a gente quer estudar um fenômeno complexo. Então eu vou mostrar para vocês agora aquela pergunta sobre o medicamento. O que a gente vai fazer agora é uma avaliação do experimento da moeda para entender como a gente pode explorar esse princípio que a gente vai chamar de estatístico, de que a moeda cai aproximadamente metade cara, metade coroa,
para descobrir como uma variável, e aí a gente vai voltar ao conceito da variável, pode afetar o comportamento de alguma coisa que é complexa, como por exemplo cara e coroa. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma moeda que ela foi fabricada para ser viciada. Ou seja, internamente eles modificaram os componentes ali para que um lado fique, por exemplo, mais pesado do que o outro. Eu quero testar isso, mas eu não quero derreter a moeda. É parecido com o desafio de Arquimedes e a coroa do rei. O que ele queria provar era diferente, né? Ele queria provar se a coroa era toda de ouro ou não. Mas é só para dizer uma ideia assim, você quer verificar uma característica e você não quer derreter a moeda. Você quer olhar o comportamento dela e a partir do comportamento você quer verificar isso, né? Isso é muito parecido quando a gente fala de medicamento. Muitas vezes você quer, por exemplo, experimentar um medicamento em pessoas e você não vai abrir a pessoa para ver como é que ele se comportou ali dentro. Então você quer ver através do comportamento final como se uma coisa funciona ou se ela não funciona. Como eu não tenho como fabricar essa moeda, né, seria muito caro, eu resolvi fazer uma que é uma adaptação. Então é aquela moeda que eu fiz no primeiro experimento, eu coloquei um chiclete de um lado, certo? E esse chiclete de um lado, ele vai representar como se eu tivesse feito uma interna, é uma simulação, né, mas é como se eu tivesse uma moeda fabricada de forma viciada. E é claro que aqui o chiclete está visível, mas eu quero que vocês imaginem que é como se fosse uma moeda que tem um vício interno, que eu não consigo ver. A nossa ideia é tentar deduzir que há esse vício olhando os resultados estatísticos. Então basicamente o que eu vou fazer é jogar a moeda, tá certo? E olha, o chiclete está do lado da cara, tá? Então eu joguei a moeda e caiu coroa, tá? Muito bem. Agora vamos fazer de novo. Eu jogo a moeda, caiu coroa de novo, certo? Eu jogo a moeda, caiu coroa de novo. Então o que eu observei aqui? Que aquele meu primeiro gráfico, agora, tá? Eu tenho, se eu tiver cara aqui e coroa, eu tenho 3 vezes cara, nenhuma vez coroa, certo? Aliás, desculpa, é o contrário. Nenhuma vez cara, 3 vezes coroa. Bom, você pode achar que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas se eu fiz só 3 vezes, mesmo para uma moeda não viciada, pode acontecer. Né? Em tão poucos experimentos, esse tipo de coisa pode acontecer. Vamos fazer mais, não é? Então vamos jogar mais vezes a nossa moeda. Coroa de novo, tá? 4 vezes. Vamos fazer o mesmo número da outra vez, 10 vezes. Coroa. Coroa de novo. Nossa, tá super viciada essa moeda, hein? Tá sempre caindo do mesmo jeito na minha mão. Coroa. Coroa de novo. Eu mandei bem no chiclete, hein? Ele cai sempre. Coroa de novo. Bom, a gente está se aproximando do 10 e você está começando a estranhar, concorda? Coroa de novo. 10 vezes coroa. Bom, agora já está estranho, né? A chance de em 10 vezes que você joga a moeda, né, você ter todas as vezes, então aqui agora, aqui era 0 a 3, né, aqui eram 3 vezes, aqui já são 10 vezes. Todas as 10 vezes deu coroa e nenhuma vez deu cara, já é estranho, certo? Já é estranho. Está parecendo que tem alguma coisa que não está certo. Mas vamos fazer mais vezes, porque na verdade, quanto mais vezes eu fizer, maior é a chance de que deveria ter caído cara. E se não cai, não é? Vai ficando cada vez mais estranho, tá?
Cara, então a nossa escala aqui, vamos chamar assim, olha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, vamos subir mais, 30, 35, então coroa foi para 37, que é aqui em cima, certo? Cara foi para 13, 13 é mais ou menos aqui. O que você começa a observar é o seguinte, uma coisa é você ter jogado 3 vezes, né? A chance pode acontecer 3 vezes, mesmo numa moeda não viciada, de cair coroa? Pode. Outra coisa é você ter jogado 50 vezes, né? Então você jogou 50 vezes e das 50, 37 caíram coroa. Então você já sabe, porque você já estudou o comportamento de uma moeda normal, que a tendência é que eles ficassem sempre muito próximos, eles fossem se aproximando um do outro. E aqui o que você está observando é que mais experimentos que você fez e a distância ela continua uma distância muito grande. Então, mesmo se essa mudança da moeda estivesse dentro da moeda e eu não estivesse vendo, apenas jogando a moeda eu consigo deduzir que essa moeda está viciada, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei um fenômeno complexo, né, e eu tentei avaliar uma variável. Nesse caso a variável eu mesmo mexi, que foi o chiclete, né, mas a variável que eu estou querendo considerar é se há uma desproporção, um desbalanço entre o peso de um lado e do outro. Então, o que a gente aprende disso aqui é que quando o mundo tem uma realidade complexa, muitas vezes a estatística pode nos ajudar. Então agora a gente vai voltar para o nosso caso do medicamento. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e é isso que eu apresento para vocês, um quadro cheio de gráficos. Mas não se preocupem, não tem nada de muito complexo aqui, eu vou explicar os detalhes. Esse é um resumo do experimento que a gente acabou de fazer com a nossa moeda, tá? Então, nesse resumo, eu vou aproveitar para retomar um conceito que a gente viu no vídeo anterior, que é o conceito de variável. A gente pode imaginar que a gente tem 2 experimentos. O primeiro a gente jogou a moeda 50 vezes e essa moeda estava sem o chiclete. A gente usou somente a moeda. E a gente mudou, a gente escolheu como variável e mudou para ver como essa variável afeta o nosso experimento, fazer com o chiclete, certo? E jogou também 50 vezes. Então a gente resolveu, não é, pegar um fenômeno complexo e modificar apenas uma variável para ver como ele se comporta, como o comportamento dele varia. Note que, como o fenômeno é complexo, e a gente viu na experiência da moeda, que não adianta eu fazer 1, 2 ou 3 vezes. Geralmente, na medida que eu faço mais vezes, 100, 1000, 10.000, depende do tipo de coisa que eu estou estudando, da complexidade, eu vou me aproximando da percepção clara de como aquela variável afeta. Então a gente conseguiu ver, por exemplo, que neste exemplo aqui, sem o chiclete, ele tinha uma tendência a mais ou menos metade cara, metade coroa, tá? Que é o que classicamente tem que ser falado na estatística. Com o chiclete, ele tem uma tendência muito maior a cair do lado da coroa, tá? E a cara muito menos. Então ficou 14,36. Então, inclusive eu falei, pode ser que esse vício da moeda não fosse um chiclete, fosse uma coisa interna. Eu consegui, através de uma ferramenta estatística, perceber que o comportamento é diferente, tá? A gente fala então que a gente fez um experimento onde a gente mexeu em uma variável. Geralmente a gente tem um grupo que a gente não mexe nela. A gente chama geralmente esse grupo de controle, em que a variável não foi alterada. E no outro grupo a gente mexe nela e vê se o comportamento é significativamente diferente. Lembrando, eu preciso ter uma quantidade grande de testes ou de validações
para ter certeza. Se eu só avaliasse isso com 3 lançamentos de moeda, pode ser que os 2 gráficos ficassem inclusive iguais. Tá? Então eu preciso realmente, e aqui eu fiz 50 lançamentos, mas eu poderia fazer bem mais, eu poderia fazer 1000 lançamentos, porque quanto mais vezes você faz, mais você reduz o fator causado por a influência causada por outros fatores que eu não conheço. Tá? Então essa é uma forma de você lidar com o complexo, é você fazer uma modificação de variável e ter um conjunto de experimentos, de testes tão grande, que você meio que torna as outras variáveis menos importantes naquele tipo de trabalho que você está fazendo. É claro que às vezes isso não funciona, porque às vezes você acha que você está mais ou menos tornando as outras variáveis próximas a serem... Não é que são iguais, mas que o efeito delas não é tanto quanto o seu experimento, e às vezes você não está olhando alguma coisa. Mas isso é uma forma muito usada. Então, eu queria pegar esse problema agora e trazer para o nosso problema inicial da planta. Aquele que eu tomo uma planta ou não tomo uma planta. E eu vou generalizar essa questão para uma questão de medicamento. Imaginar um medicamento. Será que um medicamento... naquela situação lá, ela me faria bem ou não me faria bem? Se eu não quero lidar com o viés, se eu não quero ficar sempre acreditando ou não acreditando, porque eu quero muito que aquilo dê certo, então eu precisaria pensar como a ciência pode me ajudar a, através dos dados, interpretar o fenômeno, certo? Então, uma das formas que se usa, não é a única, tá certo? É importante vocês saberem disso. E essa não é a única resposta para todos os problemas, mas é uma ferramenta para te ajudar a pensar sobre a questão. Muitas vezes na ciência se faz... você tem dados referentes. Por exemplo, imagine que eu estou lidando com uma doença X e que essa doença X tem uma taxa de mortalidade natural. Tá? Talvez porque não tenha um medicamento. Então, vamos imaginar que em 1000 pessoas, 800 sobrevivem sem medicamento nenhum e 200 morrem. Isso às vezes acontece porque o corpo humano tem as defesas próprias e as pessoas têm uma tendência natural a conseguir, por exemplo, vencer uma doença naturalmente. Tá? Então note que se a gente considerar esse cenário o cenário de base, muita gente sobrevive. Tá? Então é um desafio para a gente se perguntar se o uso de um medicamento ele melhora ou não. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala assim: eu tenho um amigo que tomou o medicamento e ficou bom. E a pessoa automaticamente, por um viés, é levado a achar que então foi o medicamento que salvou a pessoa. Aí você faz a próxima pergunta, que é: quantas pessoas sobrevivem sem tomar o medicamento? Se esse número for muito grande, o que é que está me garantindo que foi o medicamento que fez aquela pessoa ficar melhor? Tá certo? É a mesma história da moeda. Tá? Então, como é que a gente resolve essa questão? Do mesmo jeito que a gente fez com a moeda, a gente teria que ter um número grande de análises. Então vamos imaginar que a gente escolhesse uma população grande e aplicasse esse medicamento na população grande. Note, eu tenho que ter como base um grupo que não tomou. E aí na hora que eu peguei esse grupo grande, eu vou ver assim, olha, para esse grupo eu estou colocando aqui um grupo de 1000 pessoas, tá certo? Mas poderia ser maior, depende do tipo de coisa que eu quero provar. Não estou dizendo que 1000 é um número bom, depende do contexto, tá certo? E nesse grupo, 980 se recuperaram e somente 20 morreram, tá certo? Então, se eu comparar esse com esse, eu posso chegar à conclusão de que provavelmente aqui o medicamento está fazendo diferença, tá certo? Mas se eu tivesse um cenário onde, vamos supor, né, eu tenho um grupo com medicamento e eu cheguei aqui, sei lá, na hora que eu apliquei o medicamento, eu tenho 19 pessoas, 190 pessoas, ou 190 e, sei lá, 5,
pessoas que se recuperaram, que morreram, e eu tenho, portanto, 805 pessoas, não é? 805 pessoas que morreram. Aí você diz assim, bom, das 1000, a diferença desse cenário para esse foram 5 entre 1000. Será que isso é significativo? Não é? Ou isso é um fator que, como no caso da nossa moeda, ela tem variações. Então note a importância da estatística. Muitas vezes eu vou querer crescer esse número para 10.000 para chegar à conclusão de que o medicamento não faz diferença. Tá certo? Que talvez essas pessoas estejam se recuperando naturalmente, porque comparado com o grupo que eu estou chamando de controle, não faz diferença. Ou às vezes, como eu mostrei antes, pode ser que ela faça diferença. E é assim que a gente usa o que a gente chama da estatística dos grandes números, não é? Por que a gente escolhe as grandes quantidades? A explicação é que cada pessoa tem uma variante. Então você pega pessoas, tem pessoa que é mais velha, tem pessoa que é mais nova, tem pessoa que é mais pesada, menos pesada, mais alta, mais baixa, tem gente que tem a pressão mais alta, tem gente que tem a pressão mais alta, mais baixa. Então se você pega um grupo pequeno de pessoas, 2, 3 pessoas, pode ser que naquele grupo haja uma influência desses fatores que eu às vezes não conheço, ou não cheguei a medir, ou não é? Quando você tem um grupo muito maior de pessoas, e se eu tentar controlar pessoas que estejam nas condições mais ou menos parecidas, eu consigo talvez tornar essas diferenças menos expressivas, porque eu vou ter uma variedade bem grande, e eu consigo ter a expressão maior da minha variável. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês a ter ferramentas para pensar sobre essas questões de como a ciência e como te dá ferramentas para pensar e tomar decisões no mundo complexo. Lembrando que isso não é a solução para todos os problemas, a gente está mostrando um cenário específico onde pode ser que essas ferramentas te ajudem, e também a gente não está dando uma resposta, você deve, você não deve, mas está te dando elementos para que você use para tirar as suas próprias conclusões. Então, se você gostou desse vídeo, o museu tem uma série de oficinas, vídeos e lives que estão disponíveis. Vocês podem seguir o nosso canal no YouTube, você pode nos seguir no Facebook, tá certo? Dá um like aí e aproveitar muitas outras coisas que o museu tem. Após esse vídeo, se você estiver assistindo ele no dia do lançamento, logo após o lançamento, a gente vai fazer um debate por conferência. Na descrição do vídeo tem aí um endereço que você tem que clicar, não é? A gente vai usar uma ferramenta chamada Discord, você vai clicar nele, talvez você tenha que instalar, e você vai entrar num ambiente conhecido como Discord para poder debater com a gente todas essas questões. A gente aguarda você lá, ok? Obrigado.